Boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa aula. Vou fixar aqui pronto, tela fixada. Desculpa aí o atraso para começar a aula, mas o jeito que eu ligo normalmente o tablet no computador para compartilhar a tela com vocês, hoje resolveu não funcionar. E aí eu tive de achar que o outro cabo tá sem som. Ele deve estar pegando do microfone errado. Oi. Agora tá saindo som para vocês? Foi algum bug aí no Google Meet, que ele tava dando áudio aqui quando eu entrava para escolher o microfone, mas de fato não ia. Tá gravando aqui. Peço desculpa aí o atraso um pouquinho, é que o jeito que eu ligo o cabo no computador que funciona toda semana hoje resolveu não funcionar. Aí eu tive de ir atrás do outro cabo para poder ligar e compartilhar a tela com vocês. Então, o assunto da nossa aula de hoje é testagem. São como a gente automatizar, como a gente desenvolver os nossos programas com testes em mente, já no desenvolvimento, e quais ferramentas e como utilizar essas ferramentas, quais ferramentas a gente tem no Python para fazer essas testagens automatizadas e como utilizá-las. Então esse é o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, antes da gente entrar no específico do Python, só um pouquinho de motivação de tudo que a gente vai ver hoje. Por que a gente testa? Primeiro, para garantir, o mais importante aí, para garantir a corretude do nosso código. Então, garantir que ele está correto e produz os resultados esperados. Isso aí é bastante importante. Tradicionalmente, você tem a política do desenvolver o código, mandar o código para avaliação, tipo teste, usuários de teste, coisa assim. E aí, conforme esses usuários de teste vão usando, você vai encontrando os problemas no seu código e corrigindo ele. Só que hoje a gente tem muita ferramenta de testagem automática, então a ideia é evitar esses testes cheguem mesmo no primeiro usuário de teste. É lógico que nem sempre a gente vai conseguir pegar tudo só com teste automatizado, mas é minimizar ao máximo possível os problemas que vão passar para o usuário, seja usuário de teste ou usuário final. Um segundo motivo aí para a gente testar é conformidade com as especificações. Então você pode desenvolver o teste, no lugar de desenvolver o teste em cima do seu código, você desenvolve o teste em cima da especificação. O que eu espero do meu código? E aí eu faço o teste em cima do que eu espero do código. E aí, se o seu código não tiver conforme a especificação, você vai pegar cedo aí no seu ciclo de testagem. Refatoração segura. Vocês sabem o que é refatoração? Alguém já explicou? Eu já expliquei, a Inaê. Então, refatoração é quando você pega o seu código e refaz ele, vamos assim dizer. Porque muitas vezes, quando você escreve aquele código pela primeira vez, você não tem uma imagem clara ali no início, quando você começa a desenvolver aquele código, muitas vezes, principalmente para coisas mais complexas, você não tem uma imagem mental clara do que precisa ser feito. Muitas vezes, conforme você vai desenvolvendo o código, você começa a perceber necessidades ali de como que as coisas precisam ser feitas.
E muitas vezes a primeira implementação que você faz de um código, ela sai meio com aquela cara assim de gambiarra. É bem comum isso. A primeira implementação que você faz de alguma coisa, ela sai um pouquinho desorganizada, não está muito bem otimizada, esse tipo de coisa. E aí refatoração é quando você volta nesse código que já está desenvolvido e olha para ele. O que eu posso reescrever desse código aqui para melhorar o funcionamento dele, para deixar ele mais organizado, para deixar ele mais eficiente. Esse é o processo de refatoração. E aí a testagem vem como um papel importante aqui na refatoração, porque se você tiver um conjunto de testes robustos por trás ali daquele seu código, você garante que o código refatorado se comporta da mesma maneira que o código original se comportava. Eu falo do ponto de vista de entrada e saída. Para toda entrada ele produz o mesmo resultado. Pode fazer esse resultado de uma maneira mais eficiente, mais organizada, mas ele vai produzir o mesmo resultado se você tiver um conjunto de testes. Aí dentro disso vem um negócio que chama desenvolvimento iterativo. A gente vai falar um pouquinho mais no próximo slide, mas a ideia é você ter o ciclo de desenvolvimento, teste, refatoração. Não necessariamente exatamente nessa ordem, mas você pode ficar nesse ciclo até que o seu código fique bom o suficiente para o seu uso. É minimização de riscos, então quando você tem o seu código faz alguma coisa crítica, por exemplo, vamos supor que você está escrevendo código que controla o saldo das contas num banco. Isso é uma coisa extremamente crítica, então é importante testar o máximo possível antes do que a gente chama de jogar o código para produção, que é pôr o código para o usuário final utilizar. E também ligado aí com conformidade com a especificação, a validação de algoritmos. Você tem um algoritmo que você espera que produza um resultado, você usa a testagem para conferir se esse algoritmo está de fato produzindo o resultado esperado. Então, a gente tem aí uma infinidade de motivos por que para a gente é importante testar. E aí vem testar manualmente é muito trabalhoso, é muito custoso do tempo de trabalho das pessoas que estão testando. Seja usuários de teste, seja o próprio desenvolvedor, é muito caro você testar. O computador consegue fazer isso de maneira muito mais rápida. E aí, para isso, a gente desenvolve os testes automatizados. Antes da gente entrar especificamente nas ferramentas, eu quero passar um último conceito para vocês. Isso aqui é mais para vocês saberem que existe e levarem isso na cabeça de vocês como uma referência. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu raramente uso isso aqui na prática, mas eu tento usar vários princípios disso no meu dia a dia, que é o Test Driven Development, ou desenvolvimento orientado a testes. O desenvolvimento orientado a testes, ou TDD, é uma metodologia de desenvolvimento que, em geral, a gente trabalha com a ideia de eu crio o código, eu testo o código. Sempre a ordem é essa, cria o código, testa, aí se for refatorar, refatora, testa de novo, refatora. O TDD ele inverte essa lógica. No lugar de vir código primeiro, teste depois, que é o desenvolvimento tradicional, quando a gente usa TDD, a gente inicia o desenvolvimento escrevendo o teste, então a gente escreve primeiro o teste com base na especificação. Vamos lá, eu tenho, por exemplo, eu tenho que criar um código que eleva um número ao quadrado. Então minha especificação eu quero uma função de x que me dê x ao quadrado. Isso aqui é a minha especificação. Tá?
eu tendo a especificação, eu consigo escrever o teste antes de escrever o código. Que teste que eu posso escrever? Eu posso conferir f de 2 igual a 4, f de 3 igual a 9, f de menos 1 igual a 1. Então eu consegui aqui, imediatamente eu fiz 3 testes possíveis para esse código, antes de desenvolver o código. E aí depois que eu defini meu conjunto de testes, esses testes vão falhar, porque eu não tenho o código desenvolvido ainda, mas aí eu venho e escrevo aqui o meu código de fato. F de x, return. Quando eu faço nessa ordem, eu sei que o meu desenvolvimento está pronto, vamos pôr entre aspas, quando eu passo meus testes. E aí nisso eu volto, avalio se eu preciso de uma refatoração, esse tipo de coisa. Então a ideia do TDD é justamente isso. Você inverte a lógica do código, depois teste, para teste e depois código. Você primeiro define o teste com base na especificação do que você tem que devolver. Na prática, isso não é tão realístico, porque nem na maioria das vezes a gente não tem uma especificação tão bem definida que você consegue escrever o teste inteirinho, completo, antes de escrever o código. Mas isso é uma coisa para se ter em mente, e sempre que você conseguir fazer o TDD é uma coisa excelente de você fazer. Sempre que você tiver a especificação bem definida, ao ponto que você consegue escrever o teste antes do código, faça, porque vai te ajudar muito na hora de escrever o código. E aí, como eu já falei, quando você faz o TDD, você escreve primeiro o teste, e aí esse teste vai falhar, porque você ainda não desenvolveu o seu código, sua função. E aí o próximo passo é escrever o código mínimo para passar no teste. Aí passou no teste, você volta no ciclo, refatora o código. Se precisar implementar mais coisa, você incrementa os testes com base nas especificações e fica nesse ciclo. Então a gente tem aqui o ciclo, tudo começa da especificação, que seria aí nessa imagenzinha o feature request, que é um requerimento de uma função, vamos assim traduzir, mas feature não é função no sentido de função Python que você executa, é funcionalidade, pronto. O requerimento de uma funcionalidade, e aí você entra nesse ciclo aqui, onde o red é escrever o teste, vermelho escrever o teste, verde escrever o código para passar. Vermelho por quê? Porque aqui o seu teste vai falhar. A hora que você escrever ele vai falhar. Aí você escreve o código até ele passar, aí verde, e vai para a refatoração. Refatora, limpa o código e volta no ciclo. Se você tiver funcionalidade nova para implementar, você implementa e continua aí nesse ciclo até você ter o código bom o suficiente. Em geral, você tem esse ciclo porque você vai implementando uma funcionalidade de cada vez no seu código. Isso aqui é bem comum você fazer isso. Você fazer aqui no feature request, você faz uma funcionalidade de cada vez, tá? Minha câmera travou, deixa eu tirar ela. Então essa é a ideia geral do TDD. Você escreve o teste da função, da funcionalidade, ou melhoria de uma função. Ele vai falhar inicialmente, por isso vermelho, porque você ainda não implementou aquela funcionalidade. Escreve o código até ele passar no teste, refatora, pega uma outra funcionalidade e repete o ciclo. Tranquilo com o TDD? Deu para entender a lógica?
Tá, tudo lindo, mas muita teoria. Como é que a gente faz isso na prática? Na prática, o Python vai ter alguns recursos para a gente para fazer usar esses princípios. Duas das coisas que a gente vai falar hoje são nativas, ou seja, você não precisa implementar nada, mas no final da aula eu vou falar de uma outra ferramenta mais completa que não é nativa. É uma biblioteca que precisa ser instalada aí no seu Python. A primeira coisa que a gente tem, primeiro recurso que o Python tem pra gente, para escrever testes, é o comando assert. O comando assert, o que ele é? Ele testa alguma coisa e se essa alguma coisa não for verdadeira, então você faz uma expressão, passa uma expressão lógica para o assert. Se essa expressão lógica não resolver como verdadeira, ele levanta um erro, ele levanta uma exceção, ele levanta um assertion error, ele tem uma exceção própria dele, e ele pode te imprimir uma mensagem na tela. Então aqui, se eu pôr aqui no meu código assert x maior que 0, e ele chegar aqui nessa linha e o x for menor que 0, ele vai levantar um assertion error. Nesse caso aqui, como eu não tenho a mensagem definida, ele vai só dizer a linha onde aconteceu esse assertion error. Se você quiser, você pode também pôr uma vírgula aqui no final da linha e colocar uma string, que essa string vai ser a mensagem que vai ser impressa na tela se ele der aquele erro. É bem direto, é só assert, espaço, uma expressão lógica, pode ser uma expressão lógica o quão complexa ou quão simples você quiser. Você pode usar o AND, o IS, o IN, todas aquelas operadores lógicos que a gente tinha, o igual, maior que, menor que. As funções que a gente tem, várias, como por exemplo, a gente tem lá para lidar com objetos, a gente viu a resattr, que é para conferir se um objeto tem um atributo. Então a gente tem uma série aí de expressões e funções lógicas que a gente pode usar. A única coisa aqui é que isso aqui, o resultado da expressão que você coloca aqui, sempre tem ser... não vou escrever isso tudo não. Isso aqui precisa ser booleano, tá? Sempre. O resultado da expressão que você coloca no assert sempre tem que dar um booleano. Esses dois exemplos aqui a gente tem booleano, porque a gente tem uma variável que eu não sei qual é o tipo dela, comparada com um inteiro com a expressão maior que. Então o resultado do maior que é sempre booleano, o operador maior que sempre me retorna um booleano. E eu tenho aqui eu estou chamando a função type e comparando o resultado da função type com o operador is. Então isso aqui também vai me dar um booleano. E essa expressão ela sempre tem que dar um booleano. Certo? Eu tenho um exemplo aqui, acho que a gente pode até passar para a plataforma e testar esse exemplo manualmente. Vou abrir aqui no Chrome. Vamos ali na pasta aula 9. Eu vou criar um arquivo novo aqui. Arquivo assert.py. O assert ele é nativo, você não precisa importar nada, é só usar ele. Vamos escrever aquela funçãozinha que estava lá no slide, acho que era... eu tinha chamado de square. Square de x. E aí eu defini, aquele exemplo ali, eu defini o square de x como sendo o return de 2 vezes x vezes x. Tá certo? Não, né?
mas é justamente para isso que eu estou usando aqui, eu estou de propósito escrevendo a função errada para ver que o assert funciona. E aí aqui embaixo a gente coloca assert square de 2 igual a 4. É um assert que eu posso pôr. Assert square de 3, eu vou pôr todos aqueles que eu tinha escrito naquele slide anterior. Igual a 9, assert square de menos 1 igual a 1. Certo? Então, para essa minha função square de x ser válida, ela precisa no mínimo passar por esses 3 testes aqui. Se ela não conseguir passar nem por isso, ela não é um quadrado. Eu não tenho como testar ela exaustivamente, mas eu posso testar pelo menos nesses 3 pontos. Tenho 2 pontos positivos, 1 ponto negativo aí. Se eu quisesse por completude, ou um 0 aí para testar também. Square de 0 igual a 0. Eu vou pôr o 0 primeiro. Vou pôr ele lá em cima, o teste do 0. O teste do 0, essa função vai passar, mas quando eu fizer os outros, ela não vai passar. E aí, se eu tentar executar, ele deu um assertion error aí. Aonde que ele deu um assertion error? Ele deu na linha 6. Square de 2 igual a 4. Ele não deu porque aqui na minha função 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8 e não 4. Minha função está errada. Mas esse é o uso do assert. Aí se eu quisesse aqui, eu poderia pôr as mensagens aqui. Ponho uma vírgula e ponho aqui uma string com a mensagem que eu quero. Quadrado de 0 deve ser 0. Quadrado de 2 deve ser 4. Eu vou pôr só nesses dois porque eu não vou chegar nos outros não. Aí vamos executar aqui de novo e agora ele vai dar a mensagem. Deixa ele salvar aqui o arquivo. Ele ainda está na versão antiga. Tá, recarregar ele inteiro, ver se ele desempaca. Eu não sei se ele vai desempacar agora, não. Será que foi? Não. Mas aqui ele... Vou tentar uma última vez. Salva. Aqui, dessa forma aqui, quando ele fizer o assert aqui do square 0, vai dar 0, aí ele vai passar e aí ele imprimiria a mensagem de erro aqui desse segundo assert, que é o square de 2 igual a 4. A hora que ele tentar calcular isso por essa fórmula aqui, ele vai dar 6. E aí eu posso vir aqui no meu código, refatorar ele, corrigir o código, e aí ele vai passar todos os testes. Tá? Então essa é a estrutura do assert, bem tranquilo, sempre assert, uma expressão lógica, e aí opcionalmente vírgula e uma mensagem que você quer imprimir na tela na forma de uma string. Só presta atenção aqui que ele segue uma fórmula bem diferente, ele segue uma sintaxe bem diferente do que a gente está acostumado no Python. No Python a gente está acostumado com funções. Se esse assert fosse uma função, eu chamaria ele mais algo dessa maneira aqui, ó. Eu passaria um parâmetro como sendo a expressão lógica e o outro parâmetro a mensagem. Só que o assert não tem, ele não usa essa sintaxe. Ele usa essa sintaxe de comando, que é uma sintaxe um pouco mais obscura aí no Python, mas é uma sintaxe válida. Ele parece mais com o return. O return se comporta de uma maneira assim. O return você pode pôr return e aí várias coisas, vários valores para você retornar no return separados por vírgula. O assert, a sintaxe dele é mais parecida com essa sintaxe do return. Deixa eu ver se ele salvou, que aí eu consigo executar aqui.
Aqui no caso eu corrigi o código e ele passou todos os testes e aí não imprimiu nada na tela, porque o Assert ele funciona dessa maneira, ele vai rodando até chegar no primeiro Assert que quebra. No caso aqui ele rodou até a linha 6, eu coloquei o erro lá de volta no código, ele rodou até a linha 6, na linha 6 ele não conseguiu passar o Assert, e aí ele para a execução no primeiro problema que ele encontra. Se eu corrigir, ele executa todo mundo e não dá nada. Eu poderia até aqui no final dar um print todos os testes, ok. Tá? Então ele executou tudo até o final, nenhum Assert deu errado, ele chegou no fim. Certo? Alguma dúvida do Assert? Então, agora eu quero que vocês façam aí na prática. A gente for lá na plataforma, na pasta aula 9, tem 2 arquivos lá, a gente tem um arquivo mathfunctions e um teste mathfunctions. Eu quero que vocês abram os dois, tá? Eu não quero que vocês prestem atenção no mathfunctions. O mathfunctions eu não quero que vocês mexam nele agora, eu quero que vocês vão no teste mathfunctions, que está só importando aí as funções do mathfunctions, e escreva 2 testes para cada função dessas funções aí usando o assert. E descubram para mim, me falem quais funções dessas estão com a implementação correta e quais estão erradas. Eu vou começar aqui com vocês escrevendo um teste para soma. Então eu posso vir aqui, assert, e aí soma 2, 3 igual a 5. Pronto, escrevi um teste aqui. Eu posso pôr a mensagem aqui. A soma de 2 e 3 deve dar 5. Escrevi um teste aqui. Eu vi que ele não ativou a extensão do Python aqui direito. Se eu tentar executar, ele vai dar essa mensagem aqui de erro. Mas lembra que eu coloquei esse erro lá naquele videozinho que eu fiz de como corrigir esses problemas. Tem que vir aqui nas extensões e instalar de novo a extensão do Python. Ela está instalada, mas está dando problema. Eu vou desinstalar e instalar de novo. Ou talvez só recarregar a página resolva. Enquanto isso, vocês podem ir escrevendo os testes, tá? Vamos ver se ele vai carregar a extensão Python direitinho. Se não, eu já ensino para vocês como executar o código, mesmo que ele não carregue a extensão Python. Ele não carregou. Quando eu tentar executar, ele foi pro terminal interativo. Deixa eu só pôr ela aqui para instalar de volta, mas eu vou mostrar para vocês como que executa o código mesmo sem a extensão Python aqui estar ativa. Então, se acontecer isso aqui que vocês não conseguem executar o código, aperta Ctrl mais J no teclado, tá? Ctrl mais J. Isso vai abrir esse terminal aqui. Ou então aperta F1 e digita aqui terminal. Cadê? Não, ele tem opção demais. Mais fácil no Ctrl J. Ele vai abrir esse terminal aqui embaixo. E aí você pode ver que eu estou aqui na pasta Workspace. Isso aqui que ele mostra. O que ele mostra aqui, ó, é a pasta que você está atualmente. Só que nosso programa está dentro da Workspace na pasta aula 9. E aí para eu abrir uma pasta aqui desse terminal, eu digito CD de Change Directory e o nome da pasta que eu quero entrar, que é aula_09.
Aí ele vai para a pasta aula 9, aí daqui eu posso executar Python e o nome do arquivo que eu quero executar, que é no caso, o teste math. E aí quando eu digitar metade da palavra eu posso apertar Tab e ele completa para mim o nome do arquivo e aí eu consigo executar. E ele não... O problema dele não carregar a extensão do Python é que ele não está carregando o Anaconda automaticamente, tá? Isso talvez não funcione. Agora ele carregou a extensão do Python aqui pra mim, depois que eu desinstalei e instalei de novo. Tem como chamar o Python pelo caminho completo, mas não é fácil. É mais fácil instalar, desinstalar, instalar de novo a extensão e fazer ele funcionar. Eu juro que ano passado essa plataforma era 20 vezes mais mal implementada e funcionava no mínimo 2 vezes melhor. Quando eu usava com a turma anterior, ela era realmente uma gambiarra pura que eu tinha feito em um fim de semana. Mas o meu teste aqui passou, porque ele não imprimiu nada aqui na tela. A hora que eu executei, ele só executou sem imprimir nada na tela porque passou o teste. O acerte, a soma está certa. A soma eu já vou adiantar a vocês, está certa. Mas 2 dessas funções vão estar quebradas. E aí eu quero que vocês testem aí usando o acerte. Escrevam 2 testes para cada função dessa e me digam quais que estão quebradas. Deu tudo bom? Ah, será que eu mandei o código para vocês corrigido? É capaz de eu ter mandado o código corrigido para vocês. Eu mandei o corrigido. Ok, então vamos quebrar ele. Vamos quebrar. Vamos lá, eu vim aqui na divisão e usei o operador errado. Então aqui no lugar da barra, eu usei a porcentagem. E aqui na subtração eu subtraí menos 1 a mais. Eu fiz A menos B menos 1. Façam isso aí no código de vocês. E aí vocês vão ver lá quebrar os testes que vocês fizeram. Eu mandei... É que eu copiei isso do ano passado e eu devo ter copiado do lugar errado e copiei com a correção. Isso. E coloca um menos 1 na subtração. Vamos quebrar a subtração e a divisão. Qualquer coisa que vocês façam aí que quebrem o resultado, tá valendo. Só que aí eu tenho uma observação para fazer aí com vocês. Eu vou escrever um teste aqui de casa. São 3 e 10 igual a 30. Acerte. Subtração de 2, 5 e 2 igual a 3, e um acerte da divisão de 10 por 5 igual a 2. Fiz um teste aí de cada, e aí eu executo esse meu arquivo de testes. E aí vem o principal problema do assert. Qual é? Na hora que ele acha o primeiro problema, ele para. Ele só mostra um. Ele só mostra o primeiro teste que deu errado. Esse é o problema de usar o assert sozinho. A gente tem ferramentas para melhorar isso. Mas o assert sozinho ele tem esse problema que ele interrompe a execução na primeira falha. Tá? Só uma dúvida, todo mundo conseguiu executar os testes com assert? Alguém teve alguma dificuldade em escrever? Quer que eu dê uma olhada? É hora de tirar dúvida de como usa. Então, essa é a ideia do assert.
O problema do assert é isso, ele sempre interrompe a execução na primeira falha. Mas normalmente a gente quer rodar todos os testes e ver tudo que está errado com o nosso código para ir para a refatoração e corrigir todos os problemas. E aí existem outras ferramentas para isso. Tá? Primeira ferramenta que a gente tem também é nativo. Também é uma ferramenta nativa do Python, que é o módulo Unit Test. É o teste, o módulo de teste de unidade, seria a tradução aí do Unit Test. Tá? O Unit Test, ele é um framework de testes unitários. O que é testes unitários? Cada teste unitário faz um teste único ali no seu código. Que ele fornece uma forma mais estruturada e mais poderosa de implementar testes automatizados. O princípio do Unit Test é que você vai criar classes de teste. A estrutura que o Unit Test tem é essa estrutura de classes de teste. E aí cada método ali dentro dessa classe testa um aspecto aí do seu código. E ele fornece algumas asserções ali que você pode fazer de maneira muito parecida com assert, só que cada asserção do unit test testa uma relação entre valores, entre variáveis ou valores. Que cara que isso tem? O básico do unit test é criar essas classes de teste que vão herdar dessa classe aqui, tá? Então você sempre cria a classe de teste herdando dessa classe aqui, a unit test, test case, que ela vai, quando você herda dessa classe, a sua classe de teste vai vir já com toda a interface padronizada para o unit test rodar os seus testes. Ele já herda essa interface bonitinha ali para as suas classes de teste. E dentro da sua classe de teste você vai criar uma série de métodos que vão começar com a palavra teste. Essa palavra-chave aqui é importante porque é a palavra-chave que indica para o unit test: esse método aqui é um método de teste do meu código. E aí ele vai executar, quando você pedir para o unit test executa todos os testes desse arquivo, ele vai executar todos os métodos dentro das classes de testes ali que você definiu. Bonitinho, né? Então a cara que ele tem é essa daqui. Vou mudar lá para a plataforma, porque a gente tem exatamente esse mesmo código lá, para a gente olhar para ele. Então tá aqui dentro dessa pasta slides 14 e 21. Então a gente tem aqui essa função myMath, que essa daqui está quebrada, eu mantive o quebrado. E eu tenho essa myMath unit tests, tá? Então eu tenho aí esses dois arquivos. O myMath, eu tenho duas funções aí, função soma e a função divisão. E aí o myMath unit tests, eu importo ali unit test, importo as duas funções que eu quero testar, crio a minha classe de teste, herdando daquela classe que eu falei lá que a gente sempre tem que herdar, a test case dentro do unit test. E aí eu crio meus dois métodos de teste. Eu vou criar um método de teste para testar a função soma e um método de teste para testar a função divisão. E aí na função soma eu faço 3 assert equal aqui, que é a mesma coisa que o assert soma igual ao valor. E aqui na divisão eu uso também 3 assert equal aqui para testar essa função da divisão. E aí quando eu executo esse arquivo, isso aqui, vocês já viram esse if dessa forma aqui em algum lugar?
Alguém já viu isso aqui? Essa linha 16 e 17? A linha 16 principalmente. Ninguém nunca viu essa 16 aqui? Já vi em código do ChatGPT. Por quê? Que esse if aqui faz? Esse if faz que o código que está dentro dele só seja executado se você estiver executando esse arquivo aqui diretamente. Se eu importar esse arquivo a partir de outro arquivo, ele não executa o que está aqui dentro desse if. Isso é bem útil quando você tem um arquivo que dentro do arquivo você está implementando uma série de funções e você quer fazer algum teste rápido com aquelas funções, por exemplo. E aí, mas você só quer executar esse teste se você estiver executando aquele arquivo diretamente. Se você estiver importando por outro, você não quer executar esses testes. E aí você põe esse if aqui, if name igual a main, e aí ele só vai executar o que está aqui dentro se eu estiver executando diretamente esse arquivo. Se eu executar ele aqui diretamente, ele vai chamar o unit_test, que é o que ele está fazendo aqui, ó. unit_test.main é a função dentro do módulo do unit_test para executar os testes todos que eu defini. E aí quando eu faço isso, ele vem aqui e executa, tá? Aqui, ó, tá daqui para frente. Ele executou aqui esse meu arquivo e aí ele falhou. Só que ele me diz aqui onde que ele falhou. Se ele falhar em mais de um, ele vai me dar aqui, por exemplo, se eu errar aqui a soma também, vamos pôr mais um aqui na soma. E aí executar de novo. Agora ele já me deu aqui os dois, ó. Tá vendo isso aqui em cima, esse FF? Esse FF aqui em cima é porque eu tenho dois testes e eu falhei os dois. Para cada teste que ele passar, ele vai pôr um pontinho aqui. E cada teste que ele falhar, ele vai pôr o F. Então ele vem aqui na ordem que estão os testes e me diz na sequência quais que passaram e quais que falharam. Se eu vier aqui na anterior, eu tenho um F e um pontinho. Porque ele passou um teste e errou um teste. No caso aqui, quando eu errei os dois, ele deu o FF e me disse os dois lugares onde ele errou. Ele falhou no teste da divisão e no teste da soma. Observem que dentro do teste, dentro de cada teste individual, ele para no primeiro erro. Ele não testa todos os asserts. Primeiro assert que deu errado, ele para. Esse assert equal é a mesma coisa que a gente fazia com o comando assert. Soma, vamos lá, 1 e 1 igual a 2. É equivalente. É a maneira do unit_test de escrever isso aqui, tá? Mas o unit_test ele usa essas funções já, esses métodos de asserção já prontos que você herda eles. Veja que você está chamando aqui no self, tá? Então ele está herdando isso aqui desse test case. Pode falar, Sofia. Boa pergunta. Ele não vai me dar documentação aqui. A gente quer ver isso, a gente vai para a documentação. Unit_test Python. Então, vamos aqui para unit_test, passar para a documentação em português. E aí a gente pode procurar aqui, isso que eu quero salvar, assert equal, tá aqui, ó, olha aqui na documentação. O assert equal, ele tem dois parâmetros posicionais, que são obrigatórios, e um parâmetro opcional, que é justamente a mensagem, tá? Então a gente pode sim passar uma mensagem pro assert equal. A gente só passaria um terceiro parâmetro aqui, que é a nossa mensagem. E um deve
deve ser 2. E aí se eu tentar executar de novo agora, ele apareceu aqui a minha mensagem, a soma de 1 e 1 deve ser 2. Tá? E aí você me fala, lá no comando assert eu podia testar qualquer expressão lógica. O UnitTest ele faz isso de uma maneira um pouquinho mais feia, que são esses métodos aí de asserção. Os principais métodos de asserção que a gente tem aí são o equal, o not equal, o assert true. O assert true ele parece muito com o assert normal do comando assert. Porque o assert true, como ele testa só se uma expressão é verdadeira, eu posso tratar ele meio que como eu tratava o comando assert. Então, no lugar de eu escrever, por exemplo, deixa eu reescrever essa primeira asserção aqui usando o assert true. Seria self.assert true. E aí eu coloco a expressão lógica aqui dentro. Qual vai ser a minha expressão lógica? Vai ser 1 mais 1 igual a 2. E aí se eu quiser deixar a mensagem, eu coloco ela como segundo parâmetro. O primeiro parâmetro é a minha expressão lógica e o segundo parâmetro a mensagem. E aí com o assert true eu posso usar qualquer expressão lógica, que nem eu fazia lá no comando assert. Ele deu aqui, ele parou no self assert true, soma de 1 e 1 igual a 2, ele deu falso, a soma de 1 e 1 deve ser 2. A questão desses outros métodos de asserção é que mesmo que você não escreva a mensagem, ele acaba dando uma mensagem mais bonitinha. Tipo, aqui ele falou que a expressão deu falso. Aqui ele fala que... não é nesse. Cadê? Daí. Aqui, ó, aqui ele falou 3 diferente de 2. Então ele te mostra, você usando os métodos de asserção dele, ele te mostra o que deu errado. Ele mostra que se você usar no lugar de usar só o assert true, usar a expressão específica para o assert, o método de asserção específico para o que você quer comparar, seja igualdade, seja desigualdade, ele dá uma mensagem mais específica. Que ele falou, 2.002 é diferente de 2. Então ele meio que te dá os valores também, fica um pouquinho mais fácil de entender o que está acontecendo, usando os métodos de asserção específicos do UnitTest. Em geral, os métodos de asserção que a gente tem são esses aqui: equal, not equal, true, is known, pode ser bem útil em algumas situações. A gente tem o in, que verifica se A está contido em B. Por exemplo, você tem a lista 1, 2, 3 e você quer saber se 1 está nessa lista. Aí você passaria 1 como A e o B como sendo a lista inteira. E a gente tem o isInstance, que confere se o objeto A é instância da classe B. E tem vários outros. Se a gente voltar lá na documentação, vamos para a lista. Então aqui a gente tem uma lista de alguns, a gente tem os que a gente já viu, equal, not equal, tem o true, tem o false, tem o is, que é bem útil também, você quer checar tipo de uma variável, alguma coisa assim, o is é bastante útil. Tem o is not, o is known, que é para checar se é known, tem o is not known, que é para checar se não é known, o in, not in, o is instance, not instance, e todos aqui a gente tem a expressão que ele avalia aqui do lado. Tá? Deixa
Deixa eu ver se tem mais algum aqui que está em algum outro lugar. Acho que não. E um outro recurso que o Unit Test traz para a gente são os métodos setup e o método teardown. Vamos supor que você está querendo testar uma classe e para você testar essa classe você precisa instanciar objetos dessa classe. Você instanciaria os objetos dessa classe no método setup. O método setup é só um método que ele sempre executa antes de executar os testes, e o teardown é um método que ele sempre executa depois de executar os testes. Então você pode usar para criar objetos que você precisa para executar seus testes, ou então, se você, por exemplo, estiver testando uma conexão com um banco de dados, você pode usar o método setup para iniciar a conexão com o banco de dados e o teardown para encerrar a conexão. Então é qualquer coisa que você precise fazer antes e ou depois do teste, você usa esses dois métodos. Eu vou postar um print aqui. Teardown. E aí se eu executar aqui agora, eu não... Por que ele está reclamando disso aqui? Def, setup, self... Tá certo, acho que ele só está reclamando de bobagem. Então aqui, ó, se a gente for agora na saída com o setup e o teardown, vai ver que antes de cada teste ele executa, e ele ainda faz isso entre cada teste. Ele executa o setup para um teste, então ele executou o setup para testar a divisão, o teardown depois do teste da divisão, executou o setup. Então se você precisar criar uma conexão nova, ou criar uma versão fresca do seu objeto, você criou o objeto e aí vai que o teste anterior quebrou o objeto. E aí você pode usar o setup e o teardown para garantir isso sempre que para cada teste novo você vai ter, seja lá o que você precise, preparado ali prontinho, e quando terminar de executar você vai descartar aquilo sem precisar se preocupar de ficar copiando isso em cada método. Eu poderia ter colocado esses dois prints aqui em cada um dos métodos. Então vamos supor aqui que no lugar de pôr o setup e o teardown, eu vim aqui em cada um deles e coloquei aqui os dois prints, tá? Funciona também, vai dar o mesmo resultado. Vou comentar isso aqui fora, mas aí vem a pergunta para vocês: por que eu não devo fazer isso? Qual o princípio que eu estou desrespeitando aqui, que a gente já aprendeu quando eu faço isso aqui? Se for 20 coisas, a gente aprendeu o nome disso lá do princípio que eu estou desrespeitando isso aqui lá na aula de boas práticas. Isso aqui eu estou desrespeitando o dry. Não repita você mesmo. Don't repeat yourself. Tá? Então essa é a ideia do setup e do teardown, dar essa possibilidade. Quando você tem uma coisa que você precisa fazer todo o teste, você precisa preparar antes e fazer depois, você usa o setup e o teardown para não ficar se repetindo. Justamente, se for 20 coisas, se eu vi que eu fiz um typo ali naquele print, eu preciso mudar, vou mudar nos 20. Então, por isso que a gente usa o setup e o teardown. Uma dica que eu vou dar para vocês, na hora que vocês estiverem usando a plataforma, uma coisa que eu já percebi: se ele der aquela janela que deu agora ali para mim, de reconectando, não clique em nada, que ele volta bem mais rápido do que se clicar em qualquer coisa. Eu tinha a mania de, quando aparecia aquela janela, ou clicar nele em recarregar, ou recarregar aqui no navegador, mas eu já percebi que deixar ela por conta própria, ele volta bem mais rápido. Então, é isso do Unit Test. Alguma dúvida? Quantos minutos vocês querem de intervalo?
A regrinha que eu usei, pronto, alguém já pediu 20, então 20 minutos. 4h40 a gente volta. Não, 20 minutos é o máximo. 4h40 a gente volta, pessoal. Olá, pessoal. Vamos continuar nossa aula. Tá? Então, dando continuidade, a gente já viu aí as duas ferramentas que a gente tem nativas para escrever testes em Python. Agora a gente vai ver uma que não é nativa, que é ela estende um pouco a funcionalidade do unit test, só que de uma maneira mais fácil de se usar, que é a biblioteca PyTest. Isso aqui é o feijão com arroz de testagem em Python. É o que vocês vão usar na prática. Eu acho que é importante apresentar o unit test para vocês. E o assert vocês vão usar muito. Ele usa o assert dentro. Então você acaba que o feijão com arroz na verdade é PyTest mais o assert. É o que a gente acaba usando mais aí na prática. Então, o que é o PyTest? O PyTest é uma biblioteca de testes em Python, óbvio. Ela é mais moderna e tem uma série aí de características que o pessoal considera mais avançadas e convenientes com relação ao unit test. A palavra-chave aqui está nesse termo aqui, convenientes, tá? A gente usa o PyTest porque o PyTest é consideravelmente mais fácil de usar que o unit test. A filosofia aí do PyTest, ele é de fornecer uma experiência de teste mais simplificada e mais pythônica. Ou seja, aquele negócio de ser mais bonitinho, mais organizado, mais óbvio quando você bate o olho no código, o que o código está fazendo. Focada em simplicidade e facilidade de uso. Aí você me pergunta como? Vamos pro exemplo aqui. Na verdade, esse aqui é o exemplo da saída. Aqui a gente pode ver uma parte aí do porquê que o PyTest é melhor. Lembra que a saída aqui do PyTest é bem parecida com a saída do unit test, se você olhar. Só que ele traz algumas coisas a mais. Ele traz aqui, ele mostra um pedacinho aqui do código de onde aconteceu o erro, não só a linha que aconteceu o erro. Você vê que ele usa cor, então você vê claramente ele tem destaque aqui de sintaxe no pedaço de código que ele mostra. Ele mostra claro aqui onde é que teve erro. Então é uma saída mais bonitinha, mais organizada. Ele inclusive consegue rodar os testes do unit test. Isso aqui eu não mostrei código, porque se vocês olharem aqui, ele está rodando exatamente aquele arquivo de testes do unit test que a gente estava vendo. Vamos voltar aqui. Ele está rodando esse arquivo aqui, o mymath unit tests. Sem o setup e o teardown, porque esses fui eu que adicionei aqui. Mas ele está rodando o arquivo de testes do unit test. O PyTest é compatível com as classes de teste do unit test. Como é que a gente usa o PyTest? Primeiro, ele não é nativo, então em muitas situações você vai precisar instalar o unit test. Mas é facinho. O Python ele tem o pip, que é o gerenciador de pacotes. A grande maioria das distribuições Python que você pode instalar no seu computador já vem com o pip instalado.
E aí você usa o pip para instalar o PyTest. Aqui na plataforma, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir aqui um terminal. Lembra lá do Ctrl J para abrir um terminal. Tá? Vão abrir aqui um terminal. E aí você vai vir aqui nesse terminal, vai digitar Python -m pip install PyTest. Esse é o comando para instalar qualquer pacote no Python usando pip. Em muitas situações você pode executar direto dessa forma aqui, pip install e o nome do pacote que você quer instalar. Só que você colocar esse Python -m na frente, você aumenta aí, existem algumas situações que você não pode executar o pip diretamente, você pôr o Python -m pip install PyTest, ele funciona melhor. E aí ele vai entrar lá no PyPy, que é o pacote de repositórios do Python, procurar o PyTest lá, baixar e instalar para mim. Isso é para ser rápido, mas vamos ver se essa plataforma vai colaborar hoje com a gente ou não. Aí tá baixando, tá instalando algumas outras coisas que o PyTest ele depende. E tá aqui, ele instalou com sucesso umas outras bibliotecas, provavelmente o PyTest depende, e o próprio PyTest. E aí agora a gente tem ele disponível, a gente pode entrar lá na nossa pasta. Lembra do comandozinho lá, vem cd de change directory, mude diretório, e a gente está na pasta da aula 9, aula _09, e dentro dessa pasta a gente está os nossos testes, está na pasta ali slides 14 e 21. Então eu dou um cd de novo, slides, cd espaço, slides, underscore 14, underscore e, underscore 21. Eu podia só pôr o SL e dar o tab que ele completava automaticamente para mim. E agora que eu estou nessa pasta, eu posso rodar aqui o PyTest. Como o pip, em várias situações eu posso executar simplesmente direto PyTest e o nome do arquivo de teste que eu quero executar. mymath unittests.py. Em algumas outras situações eu vou ter que pôr o Python -m na frente. Em geral, eu pessoalmente sempre coloco o -m na frente, porque não importa a situação, ele vai funcionar. E aqui ele rodou os testes do unit test com a interface do PyTest. Então não só ele me dá um negócio aqui mais arrumadinho, então ele dá a lista aqui todos os erros que deram, onde é que deu, como ele também aqui embaixo, ó, ele me dá um resumo. Ele me diz, ó, na função, no teste math function, teste visão, eu tive um erro de asserção, e no teste math functions, teste soma, eu tive um erro de falso não é verdadeiro. Ou seja, eu testei se alguma coisa era verdadeira e não era. Então ele dá uma interface mais bonitinha, mas essa interface aqui da saída do resultado não é porque a gente usa o PyTest, não é por isso. É mais bonitinho, mas a gente não escreve teste e unit test para rodar no PyTest. Tá? Eu vou dar um minutinho porque eu quero que todo mundo instale, todo mundo que está com a plataforma aberta, instale o PyTest e rode um teste desse. Então vocês vão ter que dar o pip install PyTest. Então aqui ó, pip install PyTest e depois aqui cd aula 9, cd slides 14 e 21 e aí PyTest, mymath unit tests pra gente seguir. Aí quando vocês conseguirem rodar aí os testes, só deem um ok aí no chat. Quando um tanto bom de gente tiver feito, eu pergunto se todo mundo fez e a gente segue
o conteúdo. Estou pondo os comandos que vocês vão ter que executar no chat também. É importante que vocês entendam esses comandos, tá? Quando vocês estiverem fazendo o trabalho do final do curso, esse tipo de coisa, eu vou pedir que vocês façam um teste e vocês precisam saber rodar esses testes. O PyTest vocês só vão precisar instalar uma vez, tá? A plataforma ela não vai perder a instalação do PyTest. E aí, se vocês tiverem dúvida com como se virar esse uso básico do terminal, peçam pro monitor para ele dar uma aulinha curta para vocês de uso do terminal. Eu acho que seria bem útil para vocês. Renato, confere se a extensão do Python está instalada na sua plataforma. Vem aqui em extensões, pesquisa aqui por Python e vê se ela está instalada. Se ela tiver, faz duas coisas. Aperta nessa lixeirinha que tem aqui em cima, ó, no terminal, você tem uma lixeirinha. Aperta nessa lixeirinha e dá o Ctrl J de novo e tenta de novo. Se não funcionar, tenta recarregar a plataforma inteira e espera, ele vai aparecer uma mensagem aqui embaixo ativando extensões. Espera essa mensagem executar até o final, abre um arquivo Python qualquer e vê se vai aparecer a versão do Python aqui embaixo. É importante estar com essa versão do Python aparecendo aqui na barra. Se ela não tiver, é porque a extensão do Python não carregou direito. E aí dá esses problemas dele não encontrar o Python, esse tipo de coisa. Deu que erro? Quem deu erro tem que me mandar o erro que deu. Max, que pasta que você tá? Veja aqui no... Você tem que ver aqui, ó, tem que aparecer o caminho até a pasta lá, slides 14 e 21. Você tem que ter na pasta que tá os testes. Vanglê, você faltou o 0 aí, aula 09. Não é só 9 não. Tem que ser o nome exatinho da pasta. Max, é pra você não estar na pasta. Você tem que dar o CD aula 09, aula _09, que nem eu mandei lá em cima. Depois o CD slides _14 e _21. E aí no final que você dá o PyTest, você tem que abrir essa pasta. Você tá na pasta Workspace. Aí você tem que entrar na pasta aula 09, que está dentro da pasta Workspace. Dentro da pasta aula 09, você tem que entrar na pasta desses slides. Eu vou falar pro... A monitoria de vocês é amanhã, não é? No sábado? Ou é outro dia? Eu vou falar pro monitor. Quem que normalmente dá a monitoria para vocês amanhã? É o Edeilson ou o Thiago? Vou pedir para ele dar uma aulinha rápida para vocês de usar esse terminal. Tá, eu vou mandar mensagem para os dois, seja quem for dar aula amanhã, eu vou pedir para ele dar uns 20 minutinhos de uso do terminal com vocês. Vai ser importante para o que a gente vai fazer da agora para frente. Tá, mais alguém não conseguiu rodar os testes? Vangley, você conseguiu rodar os dois comandos CD? Tá, me manda o que está aparecendo aí para você na última linha do terminal. É um ABC, @code, tracinho número, 2 pontos, o que tem depois desses 2 pontos? Não, eu não quero erro, eu quero na linha que ele está esperando para você digitar um comando, ele vai ter o caminho aí de onde você está, algo tipo isso aqui, ó. Cadê? Deixa eu mudar o mouse aqui. Ele vai estar mostrando algo parecido com isso aqui, ó. Normalmente começa desse jeito, é um tio, workspace. Ah, você está na pasta aula 09 então. Agora você tem que digitar esse aqui, ó. CD... que é slides 14 e 21. Mandei aí no chat.
Você tem que digitar isso aí agora. Para entrar, você já está na pasta aula 09. Agora você tem que entrar na pasta slides 14 e 21. Dentro da 09, é que uma está dentro da outra, que está dentro da outra. A slides 14, o arquivo está dentro da slides 14 e 21, que está dentro da aula 09, que está dentro da workspace. Aí, quando o seu tiver igual o meu aqui, que está aparecendo até slides 14 a 21, aí você pode executar lá o comando do PyTest, que no caso é esse aqui. Eu vou mandar de novo no chat de novo. Eu consigo fixar ele aqui. Aí, estando na 14 a 21, você pode executar o comando do PyTest. Podemos continuar, então? Acho que... Então, voltando aqui para o slide. A gente já instalou o PyTest. Executou nosso primeiro arquivo de testes. O que ele traz aí pra gente, além dessa saída mais bonitinha? Primeiro fator, você não precisa escrever classes de testes, tá? Você pode fazer, mas você não precisa. Em geral, o que a gente vai fazer são funções com prefixo teste. Que lá no unit test, você tinha aquela estrutura rígida, você tem que fazer a classe herdando aquela classe test case do unit test. Aqui não. São funções como outras qualquer, você não precisa importar nada, você não precisa usar nada além do que já tem nativo no Python para criar o arquivo. Para executar, você tem que ter o PyTest instalado. E aí, dentro dessas funções de teste, a gente usa o comando assert. No lugar de usar os métodos de asserção específicos, a gente usa diretamente o comando assert para executar, para criar e executar nossos testes. Então, são esses 3 pontos aí. A gente não precisa de classe. São funções simples e a gente usa diretamente o assert dentro dessas funções de teste. É requisito, Juan, é como o PyTest identifica o que é função de teste no seu arquivo. Em geral, você vai sempre, aí é convenção, você vai sempre pôr suas funções de teste num arquivo separado, que começa também com o nome teste. Você vai pôr num arquivo separado que começa também no nome teste. Se você tiver mais de um arquivo de teste, você vai pôr todos esses arquivos dentro de uma pasta teste. Tá? Mas a função começar com teste underscore é obrigatório. O resto é convenção. E aí aqui, vou fechar esse unit test e abrir o teste mymath pytest. E aí veja que aqui eu coloquei o nome do arquivo com o prefixo teste underscore também, tá? É uma prática comum de quando você está usando o PyTest. Todos os arquivos contendo funções de teste, eles só vão conter função de teste e você vai pôr teste underscore também, prefixo teste underscore no nome dos arquivos. O teste underscore no nome dos arquivos é convenção. Nas funções é obrigatório. E aí a gente pode executar esse nosso teste. Infelizmente, o PyTest não tem aquele truquezinho de você pôr o if name igual a main para poder fazer o próprio arquivo se executar e executar os testes. O PyTest você sempre vai ter que vir pelo terminal. E quando eu uso a convenção dos nomes, eu posso simplesmente executar PyTest no diretório
ele vai procurar todos os arquivos que começam com prefixo e dentro dos arquivos que começam com prefixo, ele vai executar todas as funções que começam com prefixo. Então, vê aqui que eu chamei ele... quando eu executei o PyTest aqui, ó, aqui foi nessa linha aqui, ó, que eu executei o PyTest. Eu só executei aqui PyTest. Eu poderia pôr Python-M PyTest, aquela mesma história do Python-M antes do pip, é só para aumentar a compatibilidade, mas em geral eu posso executar só PyTest aqui na pasta, e aí dentro da pasta ele vai procurar isso, ele vai procurar diretórios que começam com teste. Dentro desse diretório, todo o arquivo que tiver, o nome começa com teste, ele vai executar. E dentro desses arquivos, todas as funções que começam com teste, ele vai executar. Se eu não quiser chamar meu arquivo do nome teste underscore, eu posso dizer para o PyTest que arquivo específico que eu quero que ele execute, que foi o que eu fiz aqui quando eu executei os testes lá que eu tinha escrito para o unit test. Eu especifiquei, ó, o PyTest executa esse arquivo aqui para mim, que é o mymf unit tests. Mas quando eu crio tudo bonitinho com os nomes aqui começando com test underscore, ele já acha para mim os arquivos de teste. Eu posso ver isso aqui, ó. Ele veio aqui, o diretório dele é esse, e ele achou 2 testes aqui dentro nesse arquivo teste mymf pytest. E esses 2 testes aqui ele falhou. Vamos consertar uma das funções? Vou consertar aqui a soma. Vou tirar esse mais 1 que eu tinha colocado. Tirei o mais 1. Volto aqui para o terminal. Vou executar o PyTest de novo. Não precisa especificar o arquivo, porque o arquivo já está lá no padrão. O que ele deu aqui de problema? Ele ainda está falhando os 2, porque eu fiz um assertion aqui que o tipo do retorno do soma tem que ser um ponto flutuante e o meu retorno é um inteiro. Isso depende de como, isso já é um erro mais, o que a gente chama de edge case, é um caso menos comum. O que eu poderia fazer aqui é falar, opa, não, peraí, minha saída não precisa ser necessariamente float, eu posso acertar outra coisa. Então eu poderia pôr aqui no assert, eu poderia pôr isFloat ou mais fácil ainda, quando eu quero assim comparar 2 tipos, no lugar do is eu posso usar o in. Eu posso usar in float int complex. São os 3 tipos que fazem sentido eu fazer uma soma. Isso pode ser tupla, sim. Pode ser tupla, lista. Então, eu passei aqui uma tupla dos 3 tipos que eu aceito o resultado de soma C. E aí agora, se eu rodar esse teste de novo, agora é para ele passar o primeiro. Beleza, ele passou 1, falhou 1. Então aqui, nesse arquivo aqui, ele passou 1, que é o pontinho, falhou 1. Você vê que ele nem me mostra dado do teste que ele passou. O teste que ele passou não é importante. Eu estou atrás dos problemas. E aí aqui o teste que ele falhou, ele me diz foi aqui nessa linha, dentro desse teste aqui, o teste de divisão. Ele falhou essa linha do divisão 6,3 igual a 2. E ele viu aqui, ele deu um acerte, o valor da esquerda foi 2,0002, que é diferente de 2. E aí me deu aqui um assertion error e me disse exatamente onde está o erro. Vejam que o comportamento de dentro de uma função de teste específica, ele parar no primeiro erro, ainda continua. Só que aqui no PyTest, de maneira similar ao unit test, eu posso criar quantas funções de teste eu quiser. E aí ele vai me dar o resultado de todas. Certo? Alguma dúvida disso que eu expliquei até agora? Vamos fazer um TDD aqui rapidinho? Lembra lá do TDD? O TDD a gente escreve primeiro o teste e depois o código.
Vamos supor que eu quero implementar agora uma função de multiplicação. O que eu faço primeiro no TDD? Eu quero que vocês me digam. Def teste multiplicação. Certo, e o que eu vou pôr aqui dentro desse def teste multiplicação? Assert função, tá? Isso aqui é uma função, não é um método. 2 e 2, 4. Vou pôr só 2 aqui. 2 menos 1 menos 2. Beleza. Aí a gente pode rodar nosso teste. O que deu? Falhou. Name error. Multiplicação is not defined. Então minha função nem existe. Era de se esperar que falhasse. Aí agora que a gente tem o teste escrito, a gente pode ir lá e escrever nossa função. Def recebe um A e um B. Vamos pôr tipagem aqui nela. Pode ser inteiro. Cadê a barra vertical nesse teclado? Aqui. Inteiro ou float. B. Inteiro ou float. Retorna inteiro ou float. Vou pôr docstring aqui não, mas seria que colocar. E aí eu dou um return A vezes B. E agora a minha função está escrita. Se eu voltar lá no meu teste, é para ele passar. Não passou. Por que ele não passou? Eu esqueci de importar ela lá no arquivo de teste, né? Importei no arquivo de teste, vamos testar de novo. Passou 2 testes, falhou 1. O da divisão ainda está lá problemático. Aí eu vou consertar seguindo o TDD. Se eu fosse consertar o da divisão, eu venho aqui, faço a refatoração dele, acho o problema, conserto. Vou lá no teste de novo. E agora todo mundo passou. Você vê aqui, esse teste aqui, agora esse último teste foi curtinho, porque todo mundo passou. Então essa é a ideia do PyTest e do TDD. Essa seria mais ou menos a lógica que vocês devem usar sempre que possível fazer o TDD, usando essa lógica aí. Alguma dúvida? O exemplo aí a gente já viu. Inclusive lá na apostila tá trocado, tá? Eu peguei o print do unit test, do resultado do unit test, e coloquei lá como sendo o resultado do PyTest. Depois eu tenho que corrigir isso lá. Fui ver depois que eu tinha trocado os 2 testes. E acabou. Acabou. Vamos fazer um exercício prático então. Peguem aí na plataforma. Para voltar aqui o terminal para a pasta aula 09, vocês usam esse comando aqui, ó. cd ponto ponto. Não é 2 pontos, o símbolo 2 pontos. É um ponto, depois outro ponto. Esse comando, ele volta, você sai da pasta atual e vai para a pasta acima dela. Aí se a gente fizer isso, a gente volta aqui para a pasta aula 09. E aí eu vou querer que vocês criem na pasta 09 2 arquivos. A gente vai criar o que vocês podem implementar? Deixa eu pensar um pouquinho. Vamos implementar uma classe cubo. Tá? Então, vamos fazer um arquivo formas.py e um segundo arquivo teste formas.py.
E aí o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês criem uma classe cubo com métodos área, superfície e volume. E aí eu quero que vocês façam isso na forma de TDD. É exercício prático aí para todo mundo que está acompanhando fazer. Mandar isso no chat. E vocês podem ir começando aí. Quem tiver dúvida me avisa que eu consigo abrir aqui o de vocês para tirar qualquer dúvida. Usando o TDD, tá? Então vocês vão primeiro escrever os testes e depois o código. Um desafio aí para vocês. Vocês vão ter que já pensar na interface do objeto. Essa classe aqui, ó, já vamos pôr o nome bonitinho. Classe usa camel case, então C maiúsculo aí no nome da classe. Pronto, coloquei o enunciado do que eu quero para vocês no chat. E aí deixa eu ir acompanhando quem que está fazendo. Prestem atenção que agora vocês vão estar lidando com classes e objetos. Então, em algum lugar aí vocês vão ter que instanciar objetos dessa classe para testar. E aí decidam aí onde é que vocês vão instanciar. Isso tudo são decisões importantes aí dentro do teste que vocês vão fazer. De repente até interessante, lembra lá no unit test, você tinha o método setup e o tear down, né, que podia criar coisas para você para cada teste. De repente é interessante fazer isso no seu teste, você criar uma função que cria um objeto daquela classe para você testar. Nesse caso não faz muita diferença porque é simplesinho criar o objeto, mas dependendo da situação pode ser interessante. Algo parecido com o que o setup fazia. Infelizmente é uma coisa que o PyTest é mais simples que o unit test e ele não tem essa funcionalidade do setup e do tear down que o unit test tinha. Aí nessa hora é um dos poucos momentos onde o PyTest te dá menos ferramentas do que o unit test. Apolo, você está roubando, você escreveu primeiro a classe e ainda não escreveu o teste, é o contrário. Faz primeiro o teste, é TDD. Cauã, você está chamando os métodos da forma errada, tá? Você tem que fazer algo mais parecido, dá uma olhada no chat. Eu entendi o que você está querendo fazer, faz sentido, mas precisa ser dessa forma aqui, ó. Você cria o objeto e aí chama o método dele. Você não está armazenando esse objeto em nenhuma variável, em nenhum lugar, ele só vai ser usado ali naquela linha, mas tem que ser algo parecido com esse aqui que eu mandei no chat. Eu vi que tem gente usando o unit test. A ideia é usar o PyTest, tá? Se quiser usar o unit test, pode usar, mas o PyTest vocês conseguem fazer isso mais simples usando o PyTest. Eu já peguei 2 pessoas aqui que já começaram a escrever os testes com o PyTest. Outra coisa, vocês não precisam importar o PyTest no arquivo de teste. O arquivo de teste, o ideal é ele começar com a palavra teste em inglês, sem o E no final, underscore. Esse 1 que ele está passando é o parâmetro para instanciar, seria o lado do cubo. Esse exemplo que eu mandei aí, ele está
Antes do ponto, ele está instanciando um objeto cubo com parâmetro 1, que seria o lado, e aí ele chama o método área de superfície desse objeto que ele instanciou ali. Ele meio que está instanciando o objeto, chamando o método dele e não está guardando ele em nenhum lugar. Isso é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Deixa eu mandar aqui outra coisa. Esse 1 vai para o init, exato. Isso que ele fez é a mesma coisa que fazer isso que eu mandei aqui nessa linha agora, só que quando eu faço assim, eu estou guardando esse cubo, esse objeto cubo de lado 1 nessa variável cubo com C minúsculo. E aí ali em cima, quando você faz direto cubo 1 ponto área superfície, você não está guardando em nenhum lugar. Você está chamando uma vez o método desse objeto e pronto. João Reis. Temos 2 Joãos. O prefixo teste em inglês, tá? Não coloca o ezinho no teste, não. Senão o PyTest não acha a sua função. O PyTest ele só fala inglês, ele não fala português. Achei mais um fazendo com unit test. Não tem problema, mas é mais fácil. Mais um fazendo com unit test. É mais fácil fazer com o PyTest. É só a funçãozinha com os assert dentro.